Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo e hoje vamos falar um papo com o especialista. Estou aqui com a Alexa, obrigado Alexa por ter aceitado o convite, estar aqui para a gente bater esse papo. E antes de mais nada, queria que você se apresentasse para quem está nos ouvindo. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Fiquei muito feliz quando eu recebi seu convite, poder estar aqui falando um pouquinho sobre essa área que a gente se interessa tanto, né? Estuda bastante, que é a dor pélvica. Sou Alexandra Raffaini, então para quem não me conhece, eu sou médica especializada no tratamento de dores agudas e crônicas. Normalmente os pacientes que chegam até mim são pacientes que têm dores de difícil controle, e aí eu junto com a abordagem aí multiprofissional, o ginecologista, o ortopedista, a gente aí engrena no diagnóstico e tratamento desses pacientes. E aí uma coisa que todo mundo se pergunta, né, quando a gente vai encaminhar para você, o que é um médico da dor? Então, sim, na verdade a dor não é uma especialidade, é uma área de atuação. Então, para que o médico se torne um médico de dor, ele precisa ter uma outra especialidade antes. No meu caso, eu venho da anestesiologia, mas tem algumas áreas que elas podem, depois, o médico pode se tornar médico de dor. Em geral, nós temos diversas áreas, tá? Mas em geral são anestesiologistas, ortopedistas, neurocirurgiões. Esses são especialidades que também depois acabam se aprofundando numa outra parte que a gente pode abordar hoje, que é a medicina intervencionista da dor, mas outras áreas como fisiatria, neurologia, pediatria, clínica médica, também acupunturistas, também podem se formar como médico de dor posteriormente. Nossa, jamais imaginaria um pediatra fazendo medicina de dor. É interessante, né? Mas existe até, sim, pós-graduação de dor, para tratamento da dor específica para pediatras, de dor pediátrica. É legal ver isso, né? Porque são as coisas fora da nossa área, né? Que a gente não imagina, né? Confesso que eu não desconheço causas de dor crônica numa criança. Não, existe, né? Desde problemas congênitos, mas existe pacientes oncológicos que também têm bastante dor, podem, né, cursar com dor durante seu tratamento e mesmo após a cura. Então, e assim, são abordagens diferentes, medicações que elas são mais bem toleradas, outras que são proscritas. Então, é interessante a gente ter também essa areazinha, assim, mais, uma abordagem um pouquinho mais profunda, né, dos pacientes pediátricos. Sim, com certeza, com certeza. E é um momento tão delicado, né? Nós somos pais, né? A gente estava trocando figurinhas aqui no backstage, mas é um momento super delicado, né? Então, ter essa especificidade assim de um pediatra específico, especialista em dor, deve ser muito interessante, né? Acho que contribui muito para da formação deles, dependendo da especialidade, né? Médicos intensivistas, né, que trabalham em UTI pediátrica, muitas vezes eles se interessam por fazer esse tipo de pós-graduação, diversas áreas, assim. Sim. Muito legal, muito legal. Então é muito maior do que as pessoas imaginam, né? Acho que as pessoas associam muito, talvez, anestésio e a neuro, mas as outras talvez não tanto, né? Os outros colegas médicos e mesmo o pessoal leigo, né? Eu acho que isso acontece porque no mundo todo essa área de atuação em dor, né, esse médico especialista no tratamento da dor, vem da anestesia. A maior parte são anestesistas, né? Por isso que acho que tem essa correlação muito grande. E acho que da neurocirurgia também para alguns procedimentos neurocirúrgicos específicos para tratamento da dor. Então, acho que de bate-pronto vem mais essas duas especialidades, mas a gama é muito maior. E como surgiu o interesse, como você virou médica da dor? Interessante isso, né? Na realidade, eu entrei na faculdade e eu queria fazer psiquiatria. Eu fundei a Liga de Psiquiatria da nossa faculdade. Como eu nunca me interessei por psiquiatria, eu não fiquei atento a isso. Então, aí depois, posteriormente, quando eu comecei a acompanhar mais de perto, assim, um atendimento psiquiátrico e tal, eu vi que não era bem aquilo que eu me interessava. Eu acho que eu queria talvez ter uma relação próxima com o paciente, avaliando diversas questões, que incluísse também esses aspectos emocionais, mas para talvez diferentes doenças, né? Então, e aí eu lembro que minha mãe, na época, ela falou sobre, nossa, você viu, isso faz tempo, né? A gente não vai falar quanto tempo, não precisa mas falar, faz tempo. Aí se formou faz 3 anos, foi isso? Mas acho que mais ou menos, 4, 4? né?
E aí minha mãe falou, nossa, você viu isso, um médico de dor? E ela me mostrou alguma coisa sobre uma notícia. Naquela época a gente tinha jornal e revista também, né, impresso. E aí... Não conta, não conta. E aí a gente... E ela falou, eu me interessei. E aí, só que era muito pouco. Estava sempre dentro da cadeira de anestesiologia nas faculdades, mas a gente não via, não presenciava, não acompanhava isso durante a nossa graduação. E aí eu decidi fazer anestésio para fazer tratamento da dor depois. Na época em que isso aconteceu, meu avô estava doente, ele teve um câncer, ele tinha bastante dor, porque ele tinha um câncer metastático. E aí, sabe quando você vê aquele interesse que você tem, tipo, como eu poderia ajudar de maneira diferente as pessoas, assim, a necessidade real daquilo? E aí, nossa, na hora que eu passei nesse estágio de tratamento da dor na residência, eu me encantei. E normalmente é um estágio que a anestesiologista não gosta, né? Então a maior parte dos residentes não quer nem voltar lá para aquele estágio. Eu quis, depois eu fiz meu ano de tratamento de dor e depois eu fiz 2 anos de fellow de medicina intervencionista da dor, que aí é um outro capítulo. Na verdade, assim, vou tirar parênteses aqui que foi muito interessante, porque primeira eu já tinha feito minha pós-graduação em dor, e aí me chamaram, me convidaram para trabalhar num hospital, e eu comecei a fazer parte do grupo de dor do hospital, e aí falaram, nossa, tem um cara aqui que está fazendo, um médico está fazendo alguns procedimentos para tratar dor, tal, e era uma coisa super novidade, ninguém fazia, assim, mesmo nas nossas residências a gente via muito pouco, só mais para dores oncológicas, e aí eu falei, posso lá acompanhar? E aí eu vi ele fazendo, e o paciente acordando muito melhor. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e eu e o Luba, a gente estava querendo engravidar, né? Tava pensando em querer engravidar e tal. E aí eu cheguei em casa e falei, nossa, eu vi uma coisa muito legal. Aí ele virou para mim assim, eu falei, mas o que é? Eu expliquei para ele, aí eu falei, puxa, mas aí tem esse fellow ficaria 2 anos para fazer tal, e aí não poderia engravidar, porque tem muita coisa com radiação, tal, né? Com radioscopia. Aí ele virou para mim e falou assim, você já decidiu, né? Aí eu já decidi. E aí eu comecei esse fellow, fiquei 2 anos, depois aí daí um monte de coisa aconteceu. Que legal, que legal. Nossa, não sabia esse background todo, assim, muito, muito bom conhecer essas histórias, né? Que às vezes as pessoas não conhecem a pessoa por trás do médico, né? Então é legal saber tudo isso, assim, por mais que a gente tenha sido colega de faculdade, eu não conhecia todos esses pormenores, muito legal. Muito bom. Essa época, né, que a gente está começando, né, e eu acho que eu tenho uns amigos que falam, né, que eu comecei junto quando a dor estava ainda iniciando no Brasil, então a gente foi tudo montando muitas coisas juntos, assim, né, os médicos, claro que tem nomes muito importantes que vieram antes da nossa geração, mas a coisa foi muito construída durante esse tempo que eu estava me formando, né, de lá para cá mudou muita coisa, ainda bem, mudou para melhor. Esse foi aqui ou foi fora? Foi aqui, foi em Campinas. Em Campinas. Que legal, muito bom. E aí você caiu, obviamente, na dor pélvica crônica também. Sim, aí caí. Então esse é um outro capítulo muito interessante, né? A maior parte dos médicos de dor acaba tratando o quê? Dores lombares, cervicalgia, dores de cabeça, dores articulares, até por causa da incidência, né? A maior parte de dor de incapacidade, afastamento de trabalho é dor lombar. Então, acaba sendo o dia a dia da maior parte dos médicos especializados no tratamento de dor. Só que o meu marido é ginecologista, né? Então já tem essa proximidade. E eu tive um contato muito grande com uma médica que chama doutora Andrea Tresco. E ela é uma super fera em dor pélvica. Então, desde a primeira vez, do meu primeiro encontro com ela, que eu tive esse primeiro contato, lembro dela me explicando, ela me ensinando, a gente aprofundando. Depois ela foi escrever o primeiro livro dela, nos convidou para escrever um capítulo do livro sobre neurologia do gênito femoral, que é uma das causas de dores pélvicas. E aí, eu acho que ela foi muito responsável por despertar esse interesse. E aí foi uma área que eu vi que, puxa, não tinha espaço em congresso, então a gente não tinha assim, momento de falar sobre dor pélvica, a gente não tinha muito essa interdisciplinaridade, dessa
conexão, porque é uma coisa muito interessante, porque às vezes causas de dores pélvicas, elas vão para o ginecologista, mas o ginecologista não é a área, tipo, a neuralgia ou alguma questão musculoesquelética que reflete na pelve. A mesma coisa que às vezes o paciente com endometriose vai procurar um cirurgião de quadril, que não tem essa expertise, porque é uma área que conecta diferentes especialidades numa mesma região. E que a dor ela pode vir de origens completamente distintas. Então, acho que era muito importante a gente ter essa ligação entre as especialidades, nos congressos, no congresso de ginecologia falar sobre isso, no congresso de dor, né, de anestesiologia, de ortopedia. Então, assim, acho que a gente está longe de chegar no ideal, mas hoje eu fico super orgulhosa. Já há alguns anos que a gente tem um espaço só para dor pélvica dentro de um congresso de dor, né, de tratamento da dor. Mas pô, olha quanto a gente andou, né? Quantos anos se passaram sem a gente tratar esse tema com a devida seriedade ou da devida importância. Acho que a palavra melhor é essa, é devida importância para ele. Então, assim, fico feliz da gente, a gente, eu digo, né, as sociedades olharem para isso com esse carinho, essa importância. E hoje, por exemplo, num congresso, existe uma sociedade de dor? Sim, existe a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, e existe também uma sociedade que é a Sobramid, que também é para médicos de dor. Ela inicialmente foi criada para médicos intervencionistas em dor, mas agora ela é mais ampla, também aborda tratamento conservadores e intervencionistas. E dentro da sociedade existe, entre aspas, um capítulo, uma subdivisão para pelve? Sim e não, mas eu falo mais sobre, porque às vezes você direciona, né, centros, assim, capítulos que, olha, agora a gente vai falar sobre especificamente isso, mas dentro da programação do congresso, antes não tinha esse espaço. Tá. Imagina, um congresso enorme e não se falava sobre dor pélvica. E hoje não, hoje a gente tem lá metade de uma tarde só discutindo sobre dor pélvica, convidando convidados internacionais, nacionais, debatendo sobre essas dificuldades, porque é uma área que é muito importante, essa interdisciplinaridade. Com certeza. Então, é muito importante que isso seja debatido nos congressos e trazer opiniões diferentes, visões diferentes, né? O que a gente estuda no tratamento da dor, né, como especialista de dor, muito diferente do que você escuta. Então, a gente precisa entender como vocês estão avançando, o que vocês veem de melhora, de tratamento, de possibilidades diagnósticas. Muitas vezes é super importante o radiologista vir trazer a experiência dele, né? Tantos exames avançando, vendo o que ajuda, o que não ajuda. Então, por isso que eu acho que esse espaço veio para ajudar muito, sabe? No crescimento e no conhecimento e na melhoria também no tratamento dos nossos pacientes. Essa troca de figurinhas é fantástica, né? O quanto a gente não ganha com isso, né? Porque eu falo, tipo, o meu exame físico hoje tem muito do exame fisioterápico também, que eu aprendi com o fisioterapeuta, né? Não aprendi na ginecologia, né? E acho que essas trocas de figurinhas são fenomenais, né? Porque a gente ganha muito e o paciente mais ainda, né? Então a gente consegue otimizar o diagnóstico, otimizar o tratamento. Eu acho que é fenomenal isso. A gente precisa cada vez mais ter essas interligações, né? E só assim, tanto é que a gente está aqui conversando, né? Acho que é muito disso. E, Alexa, você falou um pouquinho sobre a formação da dor, depois você falou sobre a medicina intervencionista da dor. E quando a gente manda uma paciente para passar com você, muitas acham, né? Tem dois cenários. Muitas acham que você vai direto para a intervenção e muitos, quem está até comentando antes, acham que é o fim da linha, que não tem cura, que não tem nada. Queria que você discorresse um pouco sobre essas duas situações aqui. Acredito que por muito tempo o tratamento desse paciente com dor crônica, vou dizer assim, era aquela coisa meio de tratar os sintomas e não conseguir resolver a causa, durante muitos anos, assim, sabe? Só que já há muito tempo, o papel do médico de dor, ele não é dar medicação para tratar a dor como sintoma, mas ele é ajudar, no caso, por exemplo, de uma paciente com dor pélvica que veio encaminhada para o ginecologista, né? Vamos colocar aqui sobre, por exemplo, o que a gente está conversando hoje. Ele é ajudar o ginecologista juntos a elucidar a dor a origem da dor do paciente, porque muitas vezes não é tão simples. É diferente de, às vezes, você diagnosticar pela
amidalite. Amidalite você olha, pede um exame, vê ali, é mais fácil. Às vezes é muito elaborado esse diagnóstico, né? Acho que muitas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui vão conhecer alguém que tem dor pélvica que fala, nossa, eu já fiz um monte de exame, meus exames não explicam a minha dor, e aí fica nessa luta. A luta por quê? Por um diagnóstico correto. Então, o papel do médico especializado no tratamento da dor vai ser junto com, nesses casos, com o ginecologista a entender. Então, por isso que a gente conversa depois, né? O paciente sai da sala, liga, conversa, troca as figurinhas para ver o que faz sentido mesmo de diagnóstico para aquele caso. E, às vezes, o diagnóstico já está bem estabelecido, é isso. Mas eu fui até aqui e melhorou tanto, está faltando melhorar mais. E aí entra com a outra parte do tratamento para conseguir devolver qualidade de vida para o paciente. Então, eu sempre falo assim, o médico de dor ele vai ajudar tanto no diagnóstico, quando necessário, em casos que são mais difíceis, que o diagnóstico seja realizado, ou complementar o tratamento com as ferramentas que ele tem. E quais são as ferramentas que a gente tem? Desde tratamento medicamentoso, lógico, reabilitação, a fisioterapia, que tem um papel importantíssimo na dor pélvica crônica, mas existem também alguns recursos que eles são minimamente invasivos. O que significa isso? Não é uma cirurgia, não tem um corte, sangramento na maior parte das vezes, é pouco invasivo, mas ele não é um tratamento conservador, não é medicação. Então, é uma ferramenta. Se a gente vai usar, se o paciente quer fazer ou não, aí é uma opção que a gente vai decidir esse caminho juntos. Mas é uma alternativa que pode existir como uma carta na manga para tratamento de alguns casos. Acho que é muito legal isso, né? A gente estava até conversando sobre um caso aqui, né? Antes, uma paciente que chegou para mim já operada, estava avaliando as imagens cirúrgicas, eu te encaminhei justamente por isso, porque não tem uma associação direta. A gente olha o quadro da endometriose, foi bem operado já pela outra equipe, mas a manutenção da dor dela é gigantesca, né? Então, o raciocínio é que a investigação, o diagnóstico dela precisa de mais de uma cabeça pensante para poder avaliar, e ter uma pessoa especialista em dor para avaliar acho que é fundamental. Então, acho que é muito isso que você está falando, né? A gente conseguir fazer esses diagnósticos de pacientes mais complexas, né? Então, muitas pacientes acham que eu estou te mandando lá para tomar medicação para o resto da vida e que nunca mais vai sair de lá, mas muitas vezes é só para a gente conseguir fazer uma elucidação diagnóstica e conseguir fazer uma terapêutica mais certeira. Assim, são raros os casos em que a gente fala assim, olha, você vai precisar manter o tratamento para o resto da sua vida e tomar um remédio. É a exceção. O que é a maior parte? Olha, a gente vai junto aí, entender esse diagnóstico, vamos tratar um plano de tratamentos, né? E aí, durante tanto tempo, a gente começa a tirar o seu remédio. Então, é isso que é a maior parte dos pacientes. Mas existe ainda um pensamento que o paciente, acho que às vezes ele fica com esse medo, né? Puxa, será que eu estou indo para lá porque eu não tenho mais jeito? Porque a dor, quase como sinônimo de dor crônica é dor que não tem cura. E não é isso, na verdade. Sim. Dor crônica é só uma dor que dura mais de 3 meses, por definição. Agora, que é totalmente diferente de prognóstico, né? De Sim. quanto que ela vai melhorar, como ela vai responder o tratamento. Então, é legal a gente abordar sobre isso aqui para desmistificar esse termo, né? E mostrar, tentar traduzir uma linguagem não leiga, uma linguagem leiga, não médica, do tipo, uma dor crônica muitas vezes cursa com a sensibilização central, né? Então você mostra para o seu organismo que, entre aspas, é normal sentir aquela dor. Então, se mostrar para ele que não é normal e tentar virar essa chave é o que talvez seja o tempo de duração do tratamento, né? Sim. Você acha que a gente explica sobre sensibilização? Pode. Sim, então, sim, lógico. Na verdade, é assim, quando diferente do que acontece na dor aguda, que é aquela coisa que você tem uma dor muito forte, e aí você fala assim, não, eu vou esperar um pouquinho, vou tomar um remédio que vai melhorar, e vou esperar, ela vai melhorando e vai se curar, porque teve um trauma, aí o trauma vai cicatrizar, a dor vai melhorar naturalmente. Na dor crônica, imagina que é um estímulo constante de dor em direção ao cérebro. Só que quando esse estímulo ele começa, ou ele é muito forte, ou ele é constante, e principalmente quando ele é por muito tempo, o que acontece? Esse sistema que transmite a informação de dor, ele fica hiperexcitável e ele começa a amplificar
essa percepção de dor? Por diversos métodos, por aumento de neurotransmissor, de receptores, mas essa percepção ela fica aumentada. E esse processo a gente chama de sensibilização periférica, quando é nesse sistema nervoso periférico, ou central, quando é no sistema nervoso central. Então, né, estou assim, traduzindo mas um pouquinho, legal. Mas é isso, quando a gente às vezes precisa tratar durante o tempo esse sistema que ele está em estado de alerta para que ele volte a funcionar como ele funcionava antes, sem estar hiperexcitável. Então é por esse tempo, né, que a gente está conversando aqui, para depois a gente reduzir as medicações e tirar os remédios do paciente. E eventualmente pode ter que ter alguma intervenção para isso e eventualmente não. Sim. Para sensibilização periférica central, acho que a principal chave é tratar a causa da dor, porque na maioria das vezes o paciente ele vem assim, porque falaram que eu estou com a memória de dor, mas muitas vezes ele tem essa memória de dor, que é o que a gente, né, associa a sensibilização central, mas a dor continua sendo desencadeada, o estímulo continua lá. Então não adianta a gente ficar tratando a sensibilização ou a melhora da dor se a gente não está tratando o estímulo que continua alimentando aquilo. Então a primeira coisa é a gente tentar enxugar esse estímulo. E aí acho que às vezes algum procedimento pode nos ajudar. E aí a sensibilização vai melhorando e os remédios em geral costumam agir muito bem para isso. E até trazer um paralelo aqui, a gente fala muito da parte de fisioterapia com dor, manutenção da dor, até como uma resposta do corpo, né, à dor inicial, a gente ter essas contraturas do assoalho pélvico e tudo mais. E uma coisa que eu sempre falo muito não adianta eu tratar a endometriose e não tratar a contratura, e tratar a contratura e não tratar a endometriose, né? Eu preciso ter as duas em conjunto. E em alguns casos a fisioterapia isolada é muito boa para resolver as contraturas, mas em alguns casos a gente não consegue reverter essas contraturas de assoalho pélvico somente com a fisio, né? Então, eventualmente, uma aplicação de toxina botulínica ou alguma outra intervenção pode ser necessária. O que você acha que é uma das coisas que a gente mais tem que pensar nesse ponto de tipo, quando seria o momento de colocar você na jogada? Tá. Primeira coisa, para quem está nos ouvindo, assim, que nem toda fisioterapeuta pélvica tem a abordagem para tratar dor pélvica, né? Muitas fisioterapeutas pélvicas acabam se especializando na parte de incontinência urinária. E obstetrícia. Obstetrícia. A imensa maioria, na realidade. E aí é importante para quem está ouvindo a gente, porque ela fala assim, mas eu fui numa fisiopélvica, só que aí tá lá fazendo força e contraindo, porque são exercícios, são técnicas diferentes de uma fisiopélvica especializada no tratamento da dor, ou que trabalha com essa parte. É legal para a gente entender que existem essas diferenças, e às vezes a gente está achando que está ajudando, e esse tratamento acaba piorando, porque não está sendo feito da maneira adequada para aquele problema, Sim. né? Então, agora sim, vamos supor que o paciente está fazendo a fisioterapia pélvica com um profissional ali adequado para fazer o relaxamento, todas as condutas fisioterápicas para esse paciente com dor. E aí, acho que tem 3 cenários que a gente precisa pensar. Quando o paciente não consegue fazer a fisio, muitos pacientes, eles não conseguem fazer nenhum tipo de manipulação, porque tem muita dor, muita sensibilidade, muito desconforto. Então, assim, passa 4 sessões, 6 sessões, e ele não consegue progredir nada, porque é muito desconfortável. Então, a gente precisa diminuir a dor para ele começar a fisioterapia. O segundo é quando o paciente tem uma dor muito intensa depois da fisioterapia. É normal ter uma ressaca pós-físio, às vezes a gente chama dessa maneira, né? Tem uma piora transitória pós-físio por causa da manipulação, mas às vezes o paciente faz físio e ele fica um dia seguinte de cama, não consegue trabalhar, muita dor, muita capacidade, como desse um passo para frente, 2 para trás, sabe? Então, os fisioterapeutas, em geral, eles sempre vão avaliando como é que o paciente fica no dia seguinte. Eles, né, acabam tendo muito contato com esse tipo de paciente, então eles já dominam bastante isso. E o terceiro é quando o paciente já está fazendo físio e melhorou e parece que parou. Empacou. Não está mais progredindo além disso. Eu acho que esses são, né, claro que simplificando, mas são os 3 cenários fáceis da gente enxergar de que, puxa, talvez a gente precise de uma ajudinha. Uma ajudinha ou para começar o tratamento, ou para
deslanchar, paciente conseguir fazer a fisioterapia sem ter tanta ressaca, sem ter tanto rebote da dor, ou ele conseguir deslanchar no tratamento. Perfeito. E quando a gente pensa nesses casos principalmente, você pensaria mais num bloqueio analgésico ou em algo do tipo uma toxina botulínica? Se a dor for por contratura muscular, né, se for uma disfunção, você palpa o assoalho pélvico, ele tem muita dor miofacial em determinados pontos, não tem alteração de sensibilidade, não tem dormência, não tem, às vezes, também nem sinais de uma neuropatia específica, eu pensaria na toxina botulínica no músculo, nesses músculos que estão afetados. Perfeito. E quando que você acha que seria interessante fazer o paciente vai cirúrgica para endometriose, tem um quadro importante de contraturas do assoalho pélvico, quando você acha que vale a pena já aproveitar que vai estar no centro cirúrgico e fazer uma intervenção conjunta? Olha, eu vivo, né, a gente tem muito contato com médicos especialistas em endometriose, que trabalham quase que exclusivamente tratando ali dia após dia pacientes com endometriose e muita dor. E o próprio cirurgião, ele quando ele atende, ele já percebe a diferença do paciente que indicou a cirurgia, que já começou a fazer físio, está evoluindo bem com a físio, que a dor está mais limitada, do paciente que tem necessidade de mais medicamentos, não está conseguindo fazer a físio, tem muita dor no seu exame, tem muita dor na hora que vai fazer o ultrassom. Então, o próprio ginecologista já consegue perceber a diferença do quadro clínico, na maneira como a doença se manifesta, né? Às vezes a endometriose ela se manifesta de uma maneira muito agressiva, apesar de não ser uma doença maligna, ela se manifesta com muita incapacidade, muita dor, uma dor que gera problemas à distância, né? Então o paciente começa a ter dor lombar por irritação de pessoas, às vezes ela começa a ter comprometimento de nervo, sem necessariamente estar no nervo. Sim. Então, o especialista em endometriose, em geral, ele consegue perceber que esse paciente ele vai precisar de uma abordagem diferente para ter uma recuperação melhor da cirurgia. Porque no final, depois da cirurgia, o paciente, se foi feito o botox no intraoperatório e a videolaparoscopia, ou só a videolaparoscopia, a impressão do paciente vai ser que resposta eu tive daquele procedimento. Então, assim, puxa, eu fiz e mudou a minha vida, mudou a minha qualidade de vida, ou não, eu fiz e continuei com dor. Então, é essa a impressão que acaba ficando, né, para o paciente. Então, os especialistas, eles, em geral, eles percebem que é um paciente que vai precisar de uma atenção a mais nesse sentido do assoalho pélvico, ou em relação ao nervo, ou em relação à sensibilização. Então, às vezes eu atendo pacientes com endometriose, que eles têm já um processo de uma dor mais espalhada, uma necessidade de uso de medicamentos por mais tempo, para controle da dor. São pacientes que eles têm uma chance de ter uma dor persistente pós-operatória maior. Então, aí a abordagem do médico de dor pode ajudar a favorecer a recuperação dele. Com certeza. Acho que isso é muito legal, da gente tentar literalmente individualizar cada caso, né? Porque não existe propriamente uma receita de bolo para a gente falar, esse paciente vai, esse paciente não vai. A gente é muito sentir o que está acontecendo e nada melhor que o dia a dia para a gente poder ver o que está acontecendo. E realmente tem algumas pacientes que você mal tenta fazer o exame físico e elas levantam da cama, né? Tem outras que estão usando vários analgésicos quase que cronicamente, né? Então acho que isso é importante para a gente tentar dosar e tentar transformar algo subjetivo em algo mais quantitativo, né? Para a gente tentar ajudar nessa tomada de decisão, né? Mas se eu pudesse falar assim, coisas práticas, talvez, né, para alguém que não tem tanta experiência assim, na área. Paciente que faz uso de medicação para dor constantemente, você vai vendo que com o caminho do paciente pela dor, já adicionou isso, aí passou no outro médico, adicionou isso, aí agora está tomando, nas crises toma mais isso, aí agora aquilo já não está mais ajudando na crise. Então aquele paciente que já está meio cheio de medicações, né, polimedicado por causa dessa cronicidade de dor, paciente com muita dor na avaliação do assoalho pélvico, ou pacientes que, puxa, você percebe que pela sua avaliação, então, se ele for para fisioterapia, ele não vai tolerar a fisioterapia, ou
foi para fisioterapia e eles queixam de não consigo. Eu atendo, sim, diversas mulheres na semana que elas falam, doutora, eu não vou voltar para fisioterapia, porque eu sinto tanta dor na fisioterapia. Aí, olha, a fisioterapia é super importante no seu tratamento, mas a gente vai criar aí um tratamento, uma janela para que você possa fazer a fisioterapia. E aí esse é o caminho que a gente encontra para que ela possa se beneficiar de um tratamento que é tão importante. Sim, sim. E é exatamente o caso que a gente estava discutindo de ontem, né? A paciente fala, Exato. Né, ela tentou fazer a fisioterapia e sentiu muita dor na físio, pelo relato, teve uma mistura tanto de dor na sessão quanto a ressaca pós-físio, né? Então, por isso que a associação com você... Na verdade, eu já tinha mandado antes, mas é que não foi. E a gente enfrenta esse tipo de coisa eventualmente também. Mas são coisas que você fala, olha, eu preciso que você faça, né? Mas não estou conseguindo que você faça da maneira natural. Então vamos tentar otimizar aqui para você poder fazer a sua fisioterapia adequadamente, né? É uma maneira de viabilizar um tratamento que é importante. Sim. Mas acho que é isso, assim, sabe? Para alguém que fica na dúvida, nossa, o exame físico dessa paciente chamou atenção, ela tem muita dor, ela tem muito desconforto, toma bastante remédio, não está conseguindo fazer a físio. Aí acho que esses são pacientes para realmente acender uma luzinha de que, olha, esse paciente talvez vai se beneficiar de um tratamento em conjunto. E existe até uma coisa de prática mesmo, que talvez algumas pessoas tenham dúvida. A internação hospitalar, a imensa maioria dos convênios ou a totalidade deles cobre as intervenções cirúrgicas ou não? Essas intervenções, elas estão no rol da ANS, então elas têm cobertura pelo convênio, e aí o paciente tem direito a internar pelo convênio. O que não está no rol da ANS? O uso da toxina botulínica, o convênio não tem obrigatoriedade de pagar a administração de toxina botulínica para tratamento da dor. Então, nem enxaqueca, que é uma indicação também formal do uso de toxina botulínica, nem para dores miofaciais. Então, a administração da toxina botulínica acaba que não é coberta pelo plano, mas as infiltrações, as outras infiltrações de nervo, eles são. E neuromodulação também? Também. Também, tudo. Neuromodulação, você diz medular, assim, eletrodo? Sim, está no rol. Ah, que bom. Mas imagino eu que eventualmente dê uma dor de cabeça para a liberação das coisas, ou não? Então, a neuroestimulação, ela está muito bem estabelecido o tratamento, né? Então, assim, existe uma dor de cabeça porque é um material de alto custo, mas o plano precisa aprovar. É claro que você tem que seguir todas as regras para poder autorizar. Então, tem que ter feito todo o tratamento conservador por mais de 6 meses de fisioterapia, a carta do fisioterapeuta falando que não melhorou a dor, a indicação clássica, né? Então, são para dores neuropáticas. Então, dá um trabalhinho, porque hoje em dia, né, trabalhar com o plano, autorizações do plano muitas vezes são desgastantes, mas eles têm obrigatoriedade. Então, um quadro que é bem indicado, bem descrito, com tratamento conservador realizado, o paciente precisa, ele se beneficia muito desse tratamento, sabe? Até trazendo um pouquinho de prática, a gente teve um episódio que a gente fez aqui sobre o uso de inteligência artificial na medicina, e a gente trouxe desde viagens né, sobre o futuro, mas desde realidade atual que a gente consegue utilizar, desde coisas simples, até uma captura da consulta médica e a transcrição para lá, tal, no formato que você gosta de utilizar seu prontuário, já colocando as hipóteses diagnósticas, tudo. Mas uma coisa que a gente conversou, que a gente tem utilizado muito, são em negativas de convênio. Lógico que guardando a confidencialidade do nome, mas utilizando a IA para nos ajudar na elaboração de relatórios para negativas de convênio. Então, sei lá, eu tive uma paciente no começo do ano que a gente foi fazer uma cirurgia na BP e ela tinha um convênio do interior e era uma endometriose intestinal. E o convênio negou os grampeadores intestinais. Aí eu fiquei assim, boquiaberto. Falei, não, peraí, uma endometriose intestinal, comprovado por ressonância e ultrassom com preparo, e o convênio me negou a utilização de grampeador. E aí você fala,
como que eu faço isso de maneira educada sem xingar esse auditor, sabe? E foi a primeira vez que eu fiz. Então eu fiz o upload escondendo os nomes, né, com a confidencialidade do nome da paciente, pedindo uma ajuda embasado em consensos, papapá, tá? Você cria um bom prompt. Ficou um relatório de resposta espetacular. Espetacular e que foi feito em 2 minutos. Menos, né? Nem isso. Provavelmente 5 segundos. Então, uma coisa assim E a partir de então a gente tem essa experiência, não foi nem do começo do ano, essa negativa. Eu estava no aeroporto indo para o Congresso Americano, foi em novembro do ano passado. E eu falei, cara, e a gente começou a utilizar cada vez mais isso, e acho que é uma coisa que facilita muito essas burocracias, né? Então, é algo que eventualmente dá para colocar no nosso dia a dia para ganhar agilidade, porque às vezes até você pensar, putz, como que eu vou fazer essa justificativa? Como mostrar por A mais B e tal, tudo. Algumas coisas já estão prontas, outras não. E eu achei bem, bem interessante essa possibilidade da gente usar a nosso favor, né, a IA? Eu uso a IA para fazer muitos dos meus relatórios mesmo. É claro que tem que tomar super cuidado com a revisão, que você vai colocar lá, mas acho que se você tem um prontuário que você especifica, está muito completo, você consegue ajudar a puxar isso para a sua plataforma de IA, junto com os exames do paciente, respeitando, claro, o nome, né? Mas e aí ele consegue montar de uma maneira, escrever, né, melhor, de uma maneira mais clara, com todos, esquecendo nenhum ponto. Mas ele ajuda de várias maneiras, né? Acho que vai ajudar cada vez mais também em como prestar um serviço melhor para o paciente, em alertas também de coisas que você precisa lembrar de fazer, respostas para o paciente, ver exames. Sim. Então acho que a gente vai usar, como a gente vai também conseguir melhorar, eu acho que nosso formato com a nossa equipe, né? Sim. Então, acho deixar a nossa equipe mais profissional, né? Seja a pessoa que está atendendo o paciente, o agendamento de consulta, concierge, para deixar tudo muito mais estruturado, essa comunicação mais clara. Então, acredito que ela tem um caminho muito grande, assim, que pode nos ajudar também nessa área da saúde, né? Não, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E tem... Eu não vou fazer jabá de nenhuma plataforma, né? Não é o intuito, mas a gente vê cada vez mais plataformas que geram até o seu PDF prontinho, né? Então, uma vez formatado, tipo meu relatório cirúrgico, né? Eu formatei, que eu gosto das fotos assim, assim, assado, tal, tudo. Eu basicamente faço upload de foto, faço upload da descrição cirúrgica, o relatório prévio de agendamento, e me gera aquilo que me demandava muito tempo antes de confeccionar. Hoje me gera 5 segundos se bobear. Eu comecei a fazer uns planos de orientações de estilo de vida. Eu fiz uma pós-graduação de medicina de estilo de vida, e aí eu comecei a falar assim, poxa, porque assim, para dor pélvica a gente consegue ter um resultado fantástico, na verdade, assim, quando tem uma boa equipe, a gente consegue ter um resultado muito bom, porque ela tira as lesões de endometriose, a gente trata a parte miofacial, é claro que cada tratamento é específico, alguns requerem mais coisas, botox, outros menos, mas a gente tem um bom resultado acompanhando esse paciente aí por uns 6 meses. Mas existem outros tipos de dor que a pessoa precisa mudar a vida dela. Então, por exemplo, paciente com uma sobrecarga no joelho, uma osteoartrite de joelho, obeso, sem fazer exercício. Então, essa parte de mudar todo o entorno é super importante. E é uma das coisas mais difíceis, né? E é super difícil. Então, aí hoje eu tenho alguns equipamentos lá na clínica também que eu acabo usando para ajudar no tratamento dos pacientes. E aí eu estava fazendo aqui um laser robotizado e tal, e aí eu fico do lado do paciente, só que ele vai fazendo automático, assim. Aí eu falei, eu preciso fazer uma orientação do estilo de vida desse paciente. Aí eu peguei o computador, aí comecei, eu ia perguntando para ele, escrevendo, isso é o café da manhã, isso é o almoço, eu estava ali, né? Aí fui colocando todas as coisas que eu achava pertinente, as alterações da ressonância dele, o que ele tinha de antecedentes pessoais, o que ele tomava de medicação. Aí eu pedi, assim, me ajude a fazer uma orientação para melhorar a qualidade do estilo de vida dele, né?
E aí o que aconteceu? Hoje, para os pacientes que eu atendi, os que eu consegui, eu já mandei um resumo, já coloquei todas as características, o que ele tinha, é hipertenso, é diabético, né? Enfim, né? Tá tomando alguma medicação, tá planejando emagrecer, porque aí, a pessoa começa a tomar medicação para emagrecer, aí às vezes sem orientação, pede muita massa magra, aí começa a ter dor lombar. Canetinha torto e direito, né? Então, assim, acho importante as pessoas emagrecerem, né? É um problema, uma doença, a obesidade, mas precisa ser com uma orientação. Então, será que se a pessoa está fazendo biopedância, será que ela está perdendo massa magra e aí está piorando a condição dela, ao invés de melhorar? Está melhorando esteticamente, mas está piorando em relação à saúde. E aí eu comecei nesse sentido de elaborar. Então, os 3 pacientes que eu elaborei, consegui elaborar, depois eu te mostro esse plano. Estou falando sobre tanto a parte nutricional, quanto a parte de exercícios físicos, suplementação. Foi bem bacana. Acho que é outra coisa que a gente pode adicionar, sabe? E fica mais fácil para você. Você ficou anotando. Coloca o gravador. Exato, porque me pegou de surpresa. Copia a transcrição depois, mais fácil ainda, né? Porque você faz o upload da consulta anterior, do prontuário, enfim, você vai ter os antecedentes que já estão sabidos. Se você vai conversando com ele no gravador, faz o upload tudo na hora, mais rápido ainda. Porque na verdade isso me ocorreu na hora, porque a gente fez um procedimento para esse paciente que estava com dor no joelho e ele estava super bem. Eu fiz há 2 meses, ele chegou super bem, mas ele estava meio, vem aqui eu quero te ver, mesmo você estando bem. Aí eu pensei assim, gente, se ele continuar desse jeito, com essa vida, a dor dele vai voltar. Porque ele não estava conseguindo perder peso, ele está trabalhando direto, ele não estava conseguindo dormir. E aí é legal, porque aí eu fui perguntando, aí como você vai se propõe a fazer isso, você começa a perguntar outras coisas que até fugiria dessa consulta. Eu comecei a perguntar do sono, aí eu descobri que ele estava dormindo super mal, enfim. Então, foi na necessidade da hora que eu falei, gente, ele está bem agora, mas se ele continuar com a vida que ele está tendo, daqui no fim do ano ele voltou a ter dor. E não é o que a gente quer pro paciente, Exato, né? Exatamente. Poxa. E aí eu estruturei, me ajudou, ficou super bacana. Mas agora na próxima eu vou fazer, o gravador vai ser ainda melhor. Não, e assim, é muito legal a gente ver isso, porque às vezes a pessoa pensa, mais uma vez, né? Pensa, médico de dor é médico intervencionista. Não, olha só, você está pensando no estilo de vida da pessoa, justamente para não recidivo ou até para melhora da dor mais rápido. E então as pessoas, uma coisa que eu acho que é importante a gente bater na tecla também, que não depende só da nossa prescrição, né? Da nossa intervenção, mas depende muita coisa do próprio paciente, né? Então, tem coisas que a gente não tem como fazer por ele. E é tudo interligado, seja alimentação, seja atividade física, seja sono, são coisas interligadas que vão influenciar na resposta do organismo de um modo geral, e vai influenciar na resposta a uma cirurgia para endometriose, vai influenciar na resposta a um tratamento de dor cervical, vai influenciar numa resposta de um paciente obeso na Covid, né? Então, eu acho que é legal a gente mostrar que existe uma parcela do tratamento que ninguém vai ter como fazer, a não ser o próprio paciente, né? Então, inclusive na dor crônica, né? Então, a gente conseguir mostrar isso, mostrar essa importância, né? Mas eu tô com dor, não quero fazer nada, eu não sei mais o que fazer, já fiz de tudo, mas às vezes o fez de tudo talvez não tenha sido feito da maneira correta, né? Sim, exatamente. Eu recebo muitos pacientes que em geral, eles passaram por muitos médicos antes, né? E aí eles chegam assim, doutor, você é minha última esperança. Já ouvi isso várias vezes. Fica tranquilo, eu tô acostumada a ser a última esperança. Mas aí você vai vendo que os pacientes, eles fazem tratamentos picados, ou muitas vezes parte do diagnóstico errado, equivocado. Então ele fez uma infiltração, mas infiltração aonde? Mas estava desconfiando do quê? Então é um quebra-cabeça que você vai montando mesmo, né? Desde o diagnóstico até qual tratamento o paciente vai. Tem gente que responde melhor a um tratamento, outros respondem melhor a outros. E também tudo isso que acompanha, que é a vida que a pessoa leva, né? E você sabe que eu venho mudando muito porque a gente sempre fala, né, que, sei lá, 90% do tratamento é na mão do paciente, porque a gente prescreve e o paciente tem que ver se ele vai levar, mas todas as mudanças que são muito mais difíceis dele carregar e dele levar para frente. Mas eu venho mudando, assim, a maneira como eu penso, porque eu acho que a gente tem que liderar esse paciente nessa mudança, sabe? O que não é fácil.
porque engloba várias coisas, né? Engloba, enfim, desde o tempo, né, nosso, do paciente, da motivação, de Como enfim, administrar, né? como administrar isso. Dentro da nossa rotina, isso está sendo um desafio para mim, porque eu estou querendo pegar todos os pacientes, assim, e ficar meio carregando a mão e perguntar, mas assim, o quanto que como que eu vou conseguir mudar isso na minha rotina, mas do nosso papel como médico de conseguir transformar a vida do paciente mesmo, vendo todas essas mudanças. Você, por exemplo, né, fala assim, eu sei que você tem muitos que não sei, eu sei que não é o seu caso, mas muitos cirurgiões que, meu papel é operar. Vou operar, tá, não tem mais lesão, tá ótimo, a cirurgia tá perfeita. E tem aquele médico como você que diz, puxa, não, olha, a gente tirou isso, mas agora vou te ajudar a melhorar a alimentação, eu sei que tá difícil, eu sei que tem essas questões emocionais que acabam fazendo que você tenha uma compulsão alimentar, enfim. E a fisioterapia, vou te indicar uma boa fisioterapeuta. Mas esse papel do profissional de saúde, que pode ser um médico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um nutricionista, mas de conseguir inspirar o paciente a mudar a vida dele, sabe? Acho que isso, no final, é o que transforma a vida dos nossos pacientes, é a gente conseguir com que eles fiquem bem, não naquele semestre, naquele ano, mas eles envelheçam melhor. Então, acho que é um desafio, quem sabe a IA vai nos ajudar. Já está ajudando, ele me ajudou a montar pelo menos ele conseguiu organizar as minhas ideias lá, tá? Não substituindo o papel de nenhum, né, profissional da área da saúde, mas nessa tentativa de conseguir orientar os nossos pacientes, mesmo os pacientes assim que têm condições de ter acesso a consultas com ótimos profissionais, mas eles têm carência de informações. Sim, então, sim. A gente informar eles sobre o que é benéfico, o que não é super importante. E muitas vezes também a gente sabe do custo que tem cada coisa, né? E a gente sabe da dificuldade também financeira de muitos das nossas pacientes. Então, elencar, olha, você precisa disso e precisa disso, mas diante da questão financeira, vamos tentar administrar aqui o que é mais urgente nesse momento. O mais urgente nesse momento é a gente controlar essa compulsão alimentar. Então, ou a gente vai passar com o nutri, talvez com o psiquiatra, né, talvez com o psicólogo, enfim, vamos tentar ajudar nisso. Resolvemos isso, damos um outro passo. Então, porque muitas delas falam, mas doutor, você está me mandando para isso, para isso, para isso. Eu não consigo pagar tudo isso. Ou até tempo, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, se você vai entregar tudo isso de uma vez para ela não vai conseguir priorizar. Exatamente. Mas aí entra no papel de conseguir ser um bom líder. Sim. No tratamento, sim. De entender assim, olha, agora a prioridade é essa, a gente vai dar esse passo e depois a gente vai dar o outro, mas o paciente entendendo que aquilo faz parte de um plano maior, né, para ele não ficar naquela coisa, nossa, mas toda hora eu preciso fazer uma coisa, não, olha, o seu plano é esse, a gente vai começar por aqui porque a gente quer chegar lá, e aí a gente tem um caminho. E mesmo nós, assim, para nós administrarmos o nosso tempo, a gente também às vezes precisa de ajuda de alguém, né, e trazendo tipo para a saúde propriamente, eu fui um adolescente adulto jovem sedentário e faço exercício já há bastante tempo, eu sei o que eu preciso fazer. O que você faz de exercício? Eu faço musculação funcional, corrida, mas assim, eu sei o que eu preciso fazer, mas sozinho eu não faço. Eu também tenho um personal. Exato. Exatamente. Que parar na minha casa todos os dias, porque senão eu não acordo. Eu preciso de alguém puxando minha orelha, Patrick está roubando, não, faz direito. Entendeu? Então assim, a minha esposa treina sozinha de boa, porque ela sempre foi esportista, sempre gostou, ama e ela é mó Caxias, ela faz certinho. E eu sei que eu não vou fazer, ou eu não vou fazer, ou se eu fazer sozinho eu vou roubar. Então assim, eu acho que não é demérito nenhum a gente pedir ajuda, né, para como organizar tudo aquilo. Eu sei que eu preciso fazer, eu até saberia montar um treino para mim de tanto tempo já que você treina, você sabe. Mas não é esse o problema, exato. Né? Não é quais exercícios você vai fazer, qual peso você vai colocar. Exatamente. Então, assim, eu acho que é importante isso. Você bem disse, como ser o líder de ajudar o paciente a organizar a vida, priorizar uma coisa em detrimento de outra temporariamente para a gente tentar arrumar aqui, que é o que está mais crítico, para depois arrumar ali. Eu acho que é muito importante a gente ver, sim, existe o papel do paciente, mas muitas vezes esse paciente vai precisar ser liderado, né, para poder conseguir organizar e priorizar as coisas da maneira correta. Né?
O papel dele é fundamental, né? Porque ele pode pegar toda a sua orientação. Se ele não quiser fazer, não vai ter Exato. jeito. Ninguém vai conseguir fazer por ele, ninguém vai conseguir, nem se o marido dela que não consegue, nem a pessoa mais próxima vai conseguir fazer pela pessoa. Mas se tiver alguém incentivando, como alguém que nos incentiva a fazer exercício diariamente, tem pessoas assim que se alimentar melhor, sabe, se puxa, alguém vai me ligar na segunda-feira, ou eu vou ter que sair um relatório, ou eu vou ter que fazer uma bioimpedância, aí a pessoa já, vou fugir menos nesse fim de semana, entendeu? Mas é verdade. Então, eu acho que é interessante, assim, porque no final, assim, o que faz uma mudança mesmo é desenvolver qualidade de vida, né? A longo prazo, envelhecer bem. E aí, para isso, a gente tem muitas facetas, né? Claro que às vezes precisa de muito mais uma coisa, outra está faltando muito mais ali, mas a gente precisa agir de várias frentes. Sim, sim. E quando a gente pensa em longevidade, não tem como não pensar nisso, né? Então, é envelhecer bem. Eu não vou saber estatística agora, mas X% das pessoas vão ter quedas, né, a partir dos 60 anos, né? E essas quedas podem ser simples ou podem mudar completamente a vida daquela pessoa, né? Então, eu lembro, tava na residência quando a avó de um amigo meu caiu, quebrou o fêmur, acabou internando lá no HC e não saiu, né? Então, a gente sabe que isso pode ter um impacto muito grande, né? Então, a gente não é estética, mais uma vez, né? Sim, tem o ganho estético? Tem, mas não é estética, é saúde, né? Você manter força motora, coordenação, né? Às vezes eu falo com meus pacientes assim, eu falo assim, poxa, como você tá, tudo bem, mas como você quer estar aqui daqui 20 anos? Você vai querer ter autonomia para tomar banho sozinho, para se trocar sozinho? Então a gente tem que começar o trabalho agora, né? Para lá na frente a gente poder ter do jeito que você deseja. Então, é isso. Com certeza, com certeza. Acho que é muito mais do que só aquele momento, né? Então, acho que... E é isso que a gente tem que ver. Quando a gente pensa num atendimento multidisciplinar, pensa no estilo de vida, como você falou bastante, é isso que a gente tem que pensar, na longevidade de um modo geral, né? Então, é melhorar a qualidade de vida o mais rápido possível, sem dúvida nenhuma. A gente quer, se a pessoa tem dor, se possível, que amanhã esteja sem dor. A gente sabe que a realidade é outra. Mas a gente não tem que ser tão imediatista, né? A gente tem que pensar, sim, num plano de curto, um plano de médio e um plano de longo prazo, né? Porque eu acredito assim, o fato da pessoa ter dor constante, uma dor forte, leva ela para aquele ciclo vicioso de, eu tô com dor, então eu vou comer mal, então eu não vou fazer exercício porque não dá para fazer exercício mesmo. E aí eu fico naquele ciclo que gera mais inflamação, mais dor, sedentarismo, fraqueza, perda de massa magra, ganho de peso, que vai levando para piora. O que eu costumo, né? Qual que é a minha abordagem, principalmente para os pacientes? Melhora a dor. Vamos melhorar a dor, a gente corta esse ciclo e a gente vai entrar no ciclo de melhora. O que a gente não pode melhorei a dor, agora vou continuar, então agora vou comer porque eu estou festejando, porque eu estou sem dor. Não, agora que a gente está melhor da dor, agora a gente vai começar a fazer exercício orientado, né, profissional. Vamos melhorar a alimentação, e aí assim a gente vai seguindo para chegar no ciclo de melhora e se manter melhor. Sim. Acho que esse é a E a gente sabe função. Que se a gente enfia o pé na jaca em a gente enfia em tudo, né? Trazendo até experiências próprias, tipo, sei lá, pandemia. Não estávamos treinando direito, passamos a não comer direito, né? Então fica um ciclo vicioso. Ao passo que quando você está treinando direito, você sabe que é tão difícil os ganhos que você tem, que você respeita mais a sua alimentação, né? Você não vai chegar a se encher de doce à noite, se encher... Pô, amanhã eu vou treinar, caramba. Vou me encher de chocolate agora para depois, né, treinar. Né? Mas você sabe que antes, sexta-feira à noite, era o dia, né, da pizza. Tranqueira, né? Era uma tranqueira. Só que aí eu coloquei uma aula de tênis sexta-noite, que eu faço, sexta, das 5 às 6. E aí eu quase morro na aula de tênis, né? Porque, enfim. Vai dar tempo hoje? Hoje não vai dar mais tudo bem. E aí, depois, agora, minhas cestas, o jantar da minha cesta ficou muito melhor.
Porque, cara, eu chego quase morrendo em casa. Eu falo, não, eu não vou. Eu não vou desperdiçar tudo que eu ganhei de caloria, que eu não vou comer um hambúrguer. Eu vou aí. Então é exatamente isso, né? Sim. Você vai lá, você exercitou a semana toda, você tende a segurar, porque meu, seu Sim. esforço foi grande, entendeu? Você, não vou jogar tudo fora no Sim, lixo. sim. Então, acho que saúde vai trazendo saúde, né? E você também, o seu ambiente, as pessoas com que você convive. Então, acho que se que nem você falou, sua esposa super, talvez ela te motivou Opa, a com fazer mais certeza. exercício e tal. Então, poxa, se seu companheiro, seu namorado, sua namorada faz exercício, se é a sua família ou seus amigos, eles estão nessa vibe de exercício, ou estão de ir pro bar, beber, comer fritura. Então, o ambiente também interfere muito, né? Com certeza. E assim, nenhum problema de você ir de vez em quando no bar e fazer isso. O Não, claro problema é que você não não. fazer a rotina, né? O problema é só girar ali, né? Exatamente. Exatamente. Mas são várias coisinhas, né, que vão interferindo. Mas eu vejo cada vez mais nosso papel como médico, assim, interferindo mais positivamente na vida dessas pessoas, conseguindo agir, olhando de uma maneira... A gente é muito especialista, né? Eu sou super especialista, você também é super especialista. E é interessante, porque é um contrassenso. A gente, na hora que a gente alcança o que a gente quer, você fez essa cirurgia, tirou essas lesões, aí agora você vai olhar para o amplo, né? Falar assim, agora eu quero te Sim. ver melhor. Como é que a gente vai se manter melhor? Então vamos mudar todo esse entorno que é fundamental. E eu acho que nós acabamos dando muito exemplo, né? Então, assim, se eu for um cara desleixado, com o visual também, mas com a saúde de um modo geral, se a paciente me ver fumando na rua, sei lá, eu vou ter menos autoridade, talvez, para como que ele quer me falar para fazer alguma coisa, né? Então nós somos exemplos também, né? Sim. Então acho que isso é importante também. Nossa, tinha um professor meu na residência e que ele chegou a examinar a paciente com um cigarro na mão, assim, virou o cigarro, fez o toque aqui. E isso não sai da minha cabeça até hoje. Você conversa com o pessoal da minha geração, assim, todo mundo lembra. Se ouvir essa frase, vai saber de quem eu tô falando. Cara, eram coisas que hoje são impensáveis, né? Assim, Mas é porque antes acho que não existia essa coisa tanto do como o estilo de vida interfere na saúde do paciente, de se tornar um exemplo, né, de liderar. Acho que não sim, existia muito essa... o médico não se via com essa obrigação, não que seja uma obrigação, mas que existia essa necessidade para melhorar a saúde do paciente. Então, eu lembro, eu fui viajar, fui dar o curso o ano passado, e aí uma colega minha, uma amiga minha, ela é médica de dor também, e aí ela estava mostrando foto de um cara que, assim, tipo, todo mundo conhece, sabe, lá no início do início, assim, da medicina da dor, dele fumando no centro cirúrgico. Aí, olha a foto dele, as pessoas fumavam no centro cirúrgico. cara, no centro cirúrgico. Mas num outro Sim. local e tal. Mas aí você vê, né, como a as gente não coisas imagina, né? mudaram, que a pessoa fumava no centro cirúrgico, então... Ou dentro do consultório, as coisas vêm mudando, Sim, né? no Mas avião, né? no avião, as coisas vêm... Acho que muitas coisas vêm melhorando muito, Sim. né? E a gente vem enxergando com essa importância de orientar contra o fumo, álcool, outras drogas, exercício físico, alimentação, Não adianta, coisas né? que Tudo, não é tudo eram... interligado, né? E antes era subvalorizado. Exato, antes não fazia parte da consulta de um Sim, médico falar sobre isso, né? com certeza. Lasha, você viu como foi rapidinho aqui? Foi E a gente mesmo. achou que ia ser mais técnico e No ficou final, a super gente amplo, mal né? falou sobre dor pélvica, mas qualquer coisa a gente marca uma outra A vez e gente fala marca sobre mais um, a gente pélvica. marca mais um, a gente separa uns casos para discutir caso aqui. Ou se o pessoal quiser mandar perguntas para você, a gente depois responde. Exatamente, exatamente. Podem mandar perguntas, viu, pessoal? Lesha, muito, muito obrigado por ter aceitado o convite. E se você fosse deixar um recado final aqui, que recado você deixaria? E acho tão difícil essas coisas de recado final, porque a gente quer dar tantos recados, mas eu deixaria que, puxa, se você sente dor ou conhece alguém que sente dor, que está sofrendo, limitando a qualidade de vida dessa pessoa,
para procurar ajuda. Procurar um bom profissional, converse com o seu ginecologista, procure um especialista. Se você não conseguiu a resposta na primeira, na segunda, na terceira tentativa, vai atrás da sua qualidade de vida. Tantos pacientes que eu vi que procuraram diversos profissionais até conseguir alguém que encontrasse o seu diagnóstico correto e aí sim um tratamento adequado. Então é possível. Falaria isso. Maravilha, eu acho que é isso que a gente tem que pensar e lembrar, sentir dor não é normal. Não é normal. Não é? Gente, obrigado a quem assistiu até agora e vejo vocês no próximo episódio.